Uma família em busca de férias de verão acaba em uma cabana abandonada no meio da floresta e se depara com fantasmas do passado em uma história surpreendente. Em uma bela tarde de verão, Paulo, sua esposa, Maria Inês e seus filhos Felipe e Raquel partiram em uma viagem de barco pelo rio que circundava a sua cidade natal. Maria Inês estava feliz com o presente de casamento dado por Paulo. Ela tinha certeza de que aquela lancha lhes traria boas lembranças de momentos felizes em família. O marido era um exímio navegador. Quase 15 anos trabalhando com navegação, lhe trouxe a destreza de poucos na região. Paulo sabia que aquele não era apenas um presente para a esposa, mas também para si mesmo e a família. Planejaram aquela viagem por semanas. A ideia era passarem pelo menos 4 dias na casa de veraneio, que ficava a umas 4 horas de viagem de onde partiram. Chegariam na casa ao final da tarde, onde encontrariam seu irmão Pedro e a família. Fariam um chocolate quente e comeriam pão de queijo e bolo. Esse era o pedido das crianças. A maior parte da viagem era pelo rio calmo que circundava a região. E apenas no final do curso eles atravessariam a floresta para que chegassem ao destino tão aguardado. O dia estava ensolarado. As crianças estavam felizes e Maria Inês estava mais linda do que nunca. Com toda certeza Paulo era um homem feliz. Ele tinha se casado com sua amiga de infância, companheira de mais de quase 18 anos de matrimônio. As crianças demoraram um pouco para chegar. Maria Inês queria se estabelecer na profissão de veterinária, antes de pensar em filhos. Mas eles sempre diziam que as crianças tinham vindo na hora certa. Felipe tinha 10 anos e Raquel 8. Eles eram a razão de tanto esforço para construírem memórias em família. Ambos sempre muito ocupados, era muito difícil encontrar tempo para as pequenas maravilhas da vida. E talvez por isso todos estivessem tão animados com a viagem. O ar puro, as risadas fáceis, a brisa suave. Não fosse pelas nuvens que começavam a cobrir o sol, tudo estaria perfeito. Quando faltava pouco menos de 2 horas para chegarem ao destino, Paulo fez a manobra já tão conhecida e adentrou um furo do rio. A esta hora, o sol já estava completamente coberto e o céu azul da partida em nada se assemelhava ao que viam agora. Nuvens densas e uma chuva fininha que foi ficando cada vez mais forte. A floresta era grandiosa e imponente. E as gotas da chuva a deixavam ainda mais bela. Mas o que parecia uma chuva de verão tornou-se uma tempestade. E o motor da pequena lancha começou a falhar, talvez algum problema técnico ou algum vazamento. Como saber? Apenas aguardando o tempo melhorar para que Paulo pudesse verificar melhor. No entanto, a chuva não parava e havia se transformado em um temporal. Já eram quase 6 horas da tarde e a família precisava de um abrigo melhor. Paulo conhecia bem aquela região. Sabia que não muito longe dali havia uma casinha de pescadores abandonada que já tinha servido de abrigo a ele e ao irmão em algumas pescarias. A pequena lancha não forneceria o conforto necessário para aquela noite e não era prudente seguir a viagem com aquele tempo. A noite começou a cair, e antes que estivessem cobertos pela escuridão mais densa, decidiram aventurar-se e chegar à pequena casa. Vestiram as capas de chuva nas crianças, as mochilas e equipamentos foram colocadas em sacolas plásticas para proteger da chuva, e cobriram as cabeças com uma lona que estava no barco. Enfrentariam aquela noite como parte da aventura. Assim venderam a ideia para as crianças. Vamos improvisar um acampamento na casa abandonada e depois teremos muita história para contar. Prenderam a lancha a um toco na margem do rio e seguiram pela trilha que levava à casa. Logo cedo levantaria e consertaria a pequena lancha e assim seguiriam pela segunda metade do caminho. Na penumbra da floresta, a família Santiago encontrou a cabana abandonada. Havia algumas goteiras, mas nada demais. Muitos pescadores usavam aquela pequena casa como apoio nas pescarias, o que de alguma forma ajudava que fosse reformada por um ou outro como paga pela acolhida. O pequeno fogão de campanha serviu para esquentar a comida que trouxeram.
O cooler manteve água e bebidas geladas e os cobertores os mantiveram aquecidos. As crianças já estavam cansadas. A viagem, que duraria pouco mais de 4 horas, já durava quase 8 horas. Comeram qualquer coisa que só precisava esquentar e foram se deitar. Sabiam que a noite não seria fácil com os insetos voando próximo aos seus ouvidos, mas seria necessário. Enquanto a noite avançava, murmúrios sombrios ecoavam pela varanda vazia, fazendo-os questionar se estavam sozinhos ou se algo mais habitava aquele lugar enigmático. O barulho de portas invisíveis e passos silenciosos transformaram a cabana em um lugar que trazia medo. E cada som aumentava a tensão, revelando segredos que a escuridão guardava. Maria Inês decidiu explorar a cabana abandonada em busca de respostas para os estranhos sons que ecoavam na noite. Ao adentrar o quarto superior, descobriu vestígios de uma vida passada. Fotografias antigas, roupas envelhecidas e móveis cobertos por lençóis empoeirados. Enquanto isso, Paulo reforçava as portas e janelas. Uma brisa súbita fez as cortinas oscilarem, e a luz da lua revelou uma porta escondida por trás de um pequeno armário. Com cuidado, abriram-na, revelando uma passagem estreita que os conduziu a uma sala subterrânea. Lá, encontraram um diário antigo que detalhava eventos estranhos naquela cabana décadas atrás. A narrativa assustadora descrevia aparições noturnas, vozes sussurrantes e uma presença maligna que parecia vinculada à floresta. Paulo e Maria Inês tentaram entender a ligação entre aquele diário e os barulhos inquietantes que continuavam a ecoar ao redor. Quanto mais tarde ficava, mais os barulhos se intensificavam. Os barulhos vinham do exterior da cabana. Ao olhar pela fresta da janela, conseguiram perceber uma figura sombria, movendo-se entre as árvores. Seus corações pareciam bater mais forte. E sentiam o medo ressecando suas gargantas. O pânico se instalou em suas mentes e suas pernas não lhes obedeciam. O que seria aquilo lá fora? Eles não estavam sozinhos. Uma presença indescritível os observava. As crianças, vencidas pelo cansaço, dormiam tranquilamente, desconhecendo completamente o que acontecia além de seus sonhos. Logo o pavor se transformou em uma corrida contra o tempo, para escapar da influência sinistra que se escondia naquela floresta. Com o coração acelerado, Paulo decidiu abandonar a cabana e adentrar a densidade da floresta em busca de uma rota segura. Enquanto isso, Maria Inês manteria as crianças em segurança dentro da casa. Paulo saiu munido apenas de uma pequena lanterna e uma faca que trouxera consigo. O desconhecido envolvia tudo por ali, e as árvores projetavam sombras com espectros ameaçadores à medida que avançava. A cada passo, os barulhos estranhos persistiam, mas agora pareciam mais próximos, ecoando como um coro sinistro. Em meio à escuridão, avistou uma clareira onde uma antiga estátua de pedra estava posicionada no centro. Um sentimento de opressão se intensificou, enquanto uma névoa misteriosa se erguia ao redor da escultura. Decidiu se aproximar, e então percebeu inscrições antigas na base da estátua. Subitamente as sombras ganharam vida, contorcendo-se e formando figuras fantasmagóricas ao redor da clareira. Paulo, agora encurralado entre o desconhecido e o sobrenatural, compreendeu que a única maneira de romper o encanto era descobrir a verdade por trás do que assombrava aquele lugar. Enquanto andava, percebia que as escrituras seguiam um padrão, mas não faziam sentido algum para ele. Tentou buscar na lembrança as vezes em que esteve na floresta com seu irmão e naquela casa, mas com toda certeza em nenhum momento viverá algo assim. Lembrou então de uma conversa que tiveram com 2 pescadores certa vez. Eles chegaram a falar de sombras e gritos na floresta, mas nada que tivessem levado a sério. Agora, ante tudo isso, gostaria de lembrar de mais coisas. Em dado momento, enquanto se sentia perdido em suas lembranças durante aquela conversa, sentiu uma presença que se aproximava de forma silenciosa. Ele paralisou e não conseguia olhar para trás. Via a sombra de algo grande atrás de si e, sem explicação alguma, leu em voz alta, e do seu jeito, o que estava escrito aos pés da estátua. Ouviu um grito alto e grotesco, as folhas giraram em redemoinho e Paulo fechou os olhos. Só conseguia pensar em Maria Inês e nas crianças. Aquilo não durou nem 2 minutos, mas parecia uma eternidade. Ajoelhou-se e começou a chorar.
precisava de um milagre. Ele não sabia ao certo quanto tempo havia ficado naquela posição, mas em dado momento ouviu latidos e uma voz conhecida que chamava pelo seu nome. Olhou para seu relógio e eram 3 horas da madrugada. Deveria estar sonhando e ouvindo coisas. Quem estaria ali chamando por ele àquela hora? Seu coração parecia sair pela boca, mas precisava ser forte. Por ele, por Maria Inês e pelas crianças. As lágrimas quentes escorriam pelo rosto. A chuva já havia passado e apenas os barulhos da floresta lhe faziam companhia. E enquanto estava naquele transe, foi surpreendido por uma mão que tocou forte seu ombro direito. Deveria estar morto e não sabia. Ou assim estaria em breve. Ao longe ouvia novamente aquela voz conhecida. Paulo. Você está me ouvindo, Paulo? É ele, é meu irmão. Falou o homem. Sim, ele estava vivo. Era a voz de Pedro, seu irmão. E o latido de Brutus, o cão de guarda de Pedro. Paulo mal conseguia ter forças nas pernas para levantar-se. As mãos grandes e os braços fortes do irmão o ergueram. Ele só conseguiu murmurar o nome de Maria Inês antes de desmaiar, ao que Pedro respondeu. Não se preocupe, ela e as crianças estão bem. Paulo levantou-se no dia seguinte. Como se tivesse saído de uma luta que lhe tivesse exigido além do que poderia seu corpo suportar. Abriu os olhos e Maria Inês o observava. Seus olhos encheram-se de lágrimas e ela o abraçou com força. Meu amor, disse ela. Assim que você saiu, Pedro não tardou a chegar e foi à sua procura. Deixou seu José aqui conosco e levou Brutus consigo. Tememos por sua segurança, mas que bom que tudo terminou bem. Seu José era um morador antigo da região, e por isso sabia das histórias do local. Contou a todos que naquela casa, há 70 anos, havia morado uma família de 4 pessoas, sendo 2 crianças. Em um belo dia, o jovem saiu em seu barco para pescar, deixando naquela casa sua amada esposa e seus 2 filhos. Mas eis que uma tempestade se formou, impedindo-o de voltar. No dia seguinte, ao voltar para casa, encontrou sua família morta. A polícia foi chamada e disseram que foram saqueadores que rondavam a região. Eles já tinham feito vítimas em cidadezinhas próximas. Os moradores da cidade dizem que o homem enlouqueceu. Fez uma estátua no meio da floresta e apelou para a magia, esperando trazer sua esposa e filhos de volta. Mas nada acontecia. Até que em uma noite de lua cheia como a de ontem, tomado por grande dor, ele se matou. Amarrou uma corda em seu pescoço e atirou-se, ficando preso ao galho de uma árvore próxima à estátua da esposa. Desde então, nas noites de lua cheia, ouve-se o grito do jovem que ainda clama pela família. A floresta tornou-se uma prisão para ele. Neste momento, Pedro interrompeu a fala do homem e disse: Quando vi que não chegavam, chamei José para me ajudar na busca. Não sou dado a superstições, mas pelo sim pelo não, resolvemos vir à procura de vocês. A tempestade estava forte e temi pela sua segurança, meu irmão. De Maria Inês e das crianças. Os irmãos se abraçaram, e ao longe já era possível ver os primeiros raios de sol. Com o amanhecer, a tranquilidade retornou à floresta, e os barulhos estranhos cessaram. A família exausta arrumou seus pertences e acordou as crianças. Ao olharem para trás, a cabana abandonada permanecia silenciosa, uma testemunha dos eventos sobrenaturais vividos. Ao se afastarem, levavam consigo não apenas a experiência de sobrevivência, mas também uma compreensão mais profunda de como o passado pode ecoar através do tempo, lançando sombras sobre o presente. A floresta, agora serena, preservava segredos, enquanto a família seguia em frente, marcada pela inesquecível saga que viveram naquele lugar misterioso. Gostou? Então curte, compartilha e se inscreve no canal.